dia, meninos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a segunda lei de Newton. Antes disso, nós precisamos determinar as duas grandezas físicas. A primeira delas é a grandeza escalar, que é aquela que nós estamos mais acostumados, que apresenta um valor numérico e uma unidade de medida, como o tempo, o volume, a massa. E também existem as grandezas vetoriais, que são essas que nós estamos aprendendo hoje, e na aula anterior também nós conversamos um pouquinho sobre elas. As grandezas vetoriais é aquelas que apresentam, além de um valor numérico, uma direção em um sentido, e nós podemos utilizar como exemplo a força, ok? Então, a força, ela vai ser sempre representada pela letra F com uma seta em cima. Essa seta vai me indicar a direção e o sentido dessa força, podendo ser para vertical, horizontal, diagonal, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Sempre que eu estiver falando de uma grandeza vetorial, eu preciso saber a direção e o sentido daquele vetor, ok? Bom, para medir a força, nós utilizamos um aparelho chamado dinamômetro. O dinamômetro é o aparelho que vai medir a intensidade da força. Então, eu trouxe aqui para vocês um manual e um digital. Ele consegue identificar a força que é feita naquele aparelho, tá? A intensidade da força, ela é representada pela unidade de medida Newton. A unidade de medida Newton é uma homenagem a Isaac Newton, que foi o grande estudioso que nos forneceu aí essas novas experiências e esse estudo da força. Por isso, a unidade de medida de força é a letra N, que representa Newton, ok? Hoje nós vamos conversar sobre a força resultante. A força resultante é aquela onde ocorre a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Essa força resultante, ela pode ser nula ou ela pode ter um valor, ok? Vamos aqui seguir com um exemplo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo daquela brincadeira de guerra de corda, onde nós dividimos duas equipes e as pessoas ficam puxando uma corda de um lado para o outro para ver quem vai ganhar. A brincadeira é conhecida como cabo de guerra, né? Tenho certeza que vocês já brincaram disso alguma vez na vida de vocês, então trouxe esse exemplo aqui para vocês. Neste caso, se nós supormos que a equipe A e a equipe B apresentam a mesma intensidade, direção e sentido contrário de força, nós temos aqui representados pelos vetores a letra F de força e ali o seu direção e sentido sendo representado pela setinha. Então, o grupo B está puxando para a direita, o grupo A está puxando para a esquerda, certo? Se eles estiverem puxando com a mesma intensidade, direção e sentidos opostos, eu posso dizer que com um exemplo aqui, que cada equipe esteja puxando com 200 newtons de força. Essa força resultante vai ser zero. Então, eu digo que o sistema está em equilíbrio, porque a força resultante é nula. Eles não vão conseguir sair do lugar e nenhuma das duas equipes vai ganhar, porque ninguém vai fazer uma força maior para puxar a corda para o seu lado. Tudo bem? Outro exemplo também que nós podemos citar é quando eu tenho ali aquela brincadeira do cabo de guerra acontecendo, mas eu tenho a equipe A com uma força, a equipe B com uma outra força, certo? A equipe A está aplicando uma força de 600 newtons e a equipe B está aplicando uma força de 300 newtons. Se eu subtrair 600 de 300, eu vou ter 300 newtons positivos para a equipe A. Então, eu tenho que a força resultante nesse processo é de 200 newtons e a equipe A é a vencedora, porque ela vai estar aplicando uma força maior do que a equipe B e, consecutivamente, vai conseguir puxar a equipe B para o seu lado e ganhar a prova, ok? Bom, vamos fazer agora um exercício resolvido. Em uma aula de educação física, o professor distribuiu a turma em dois grupos. Marcos e Natália ficaram no grupo A, à esquerda,
enquanto Karina e Rubens ficaram no grupo B, à direita. Observando a imagem abaixo e os valores das forças aplicadas por cada um, qual grupo é o vencedor da gincana? Então, vamos observar aqui o que a imagem está nos mostrando. Eu tenho ali o Marcos e a Natália na equipe A, e eu tenho a Karina e o Rubens na equipe B. O Marcos, ele tá fazendo uma força de 120 newtons e a Natália tá fazendo uma força de 100 newtons. Enquanto a Karina tá fazendo uma força de 80 newtons e o Rubens está fazendo uma força de 70 newtons. Como que nós vamos resolver esse problema e saber qual é a equipe vencedora? Primeiro, nós temos que somar a força em que cada equipe está executando essa tarefa. Então, eu tenho aqui que a força resultante da equipe A é de 120 mais 100 newtons, o que me dá uma força resultante de 220 newtons. Já para a equipe B, eu tenho que somar a Karina e o Rubens, né? A força que eles estão fazendo. Então, seria 80 mais 70. E a força resultante da equipe B é de 150 newtons. Com isso, eu consigo saber quem vai vencer a gincana. Se a equipe A aplica uma força de 220 newtons e a equipe B aplica uma força de 150 newtons, isso significa dizer que a equipe vencedora é a de Marcos e Natália, porque eles aplicam uma força maior, o que vai fazer com que a corda seja puxada com maior intensidade para a esquerda, fazendo assim com que eles ganhem essa gincana, ok? Exercício resolvido número 2. José ficou encarregado de levar o bode Frederico para a instalação da fazenda. Porém, Frederico não quer cooperar com José. Sabendo que a força aplicada pelo bode é de 150 newtons, qual é a força que José deve aplicar para conseguir movimentar o bode? Então, vamos lá. O José está fazendo uma força para a esquerda e o bode Frederico está fazendo uma força para a direita, tá? Essa força aplicada pelo bode é de 150 newtons. Se eu tenho uma força de 150 newtons e eu quero movimentar esse animal, eu tenho que aplicar uma força maior do que 150 newtons, certo? Porque a força resultante, ela deve ser maior do que zero para conseguir fazer com que esse animal saia da sua posição inicial de repouso. Então, se ela tem que ser maior do que zero, tem que ser maior do que 150 newtons, que é a força que o bode está aplicando. Então, a minha resposta é que a força deve ser maior do que 150 newtons, a força aplicada pelo José, ok? Bom, pessoal, então agora vamos falar um pouquinho sobre o princípio fundamental da dinâmica, que também é conhecido como a segunda lei de Newton. Essa lei diz que a força resultante que age sobre um corpo produz uma aceleração de mesma direção e sentido da força que lhe foi aplicada. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu tenho ali um objeto de 10 kg e vou aplicar sobre ele uma força de 5 newtons. Se a segunda lei de Newton me diz que a força resultante produz uma aceleração de mesma direção e sentido da força aplicada, eu tenho aqui a fórmula da segunda lei de Newton, que diz que F é igual a M vezes A. F é a representação de força, M é a representação de massa e A é a representação de aceleração, ok? Então, para descobrir a força, eu utilizo a massa vezes a aceleração. Caso eu queira descobrir a aceleração, eu preciso fazer uma mudança aqui na minha fórmula. Eu preciso isolar a letra A de aceleração. Ao isolar a letra A de aceleração, eu tenho que a força, ou força resultante, dividida pela massa, ok? Essa é uma representação, uma alternância, na verdade, da fórmula inicial. Se eu tiver a força e quiser saber a aceleração, eu vou passar a aceleração dividido, se eu tiver a força e a aceleração e quiser saber a massa, eu vou passar ali a aceleração dividindo, ok? Então, essas são alternâncias aí que a gente consegue fazer na fórmula, que eu já expliquei para vocês. Bom, como que nós vamos resolver esse exemplo, então? Ele quer saber a aceleração, certo?
Porque ele me deu a força, que é de 5 newtons, e ele me deu a massa, que é de 10 quilogramas. E ele quer saber a aceleração que é produzida aí nesse objeto. A força é de 5 newtons, a massa é de 10 quilogramas, e eu quero saber a aceleração. Então, eu vou isolar essa fórmula e eu vou ter que A é igual a 5 newtons dividido por 10 quilogramas. 5 dividido por 10 igual a meio, 0,5 newton por quilograma, tá? Newton por quilogramas equivale a metros por segundos cúbicos em aceleração. Então, sempre que vocês verem aí newtons por quilogramas, vocês podem substituir automaticamente, sem precisar multiplicar por nenhum valor, por metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração, ok? Vamos fazer agora exercícios resolvidos. Número 1. Qual a força necessária que o homem deve aplicar nessa caixa para movimentá-la, sabendo que a sua massa é de 2 kg e a aceleração é de 12 metros por segundo ao quadrado? Então, o enunciado me deu a massa, me deu a aceleração e quer saber a força. Vou utilizar a fórmula da segunda lei de Newton. F igual a m vezes A. O F é o que eu quero saber, m é 2 e a aceleração é 12. Tudo bem? Então, 2 kg vezes 12 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho que a força é igual a 24 newtons. Força sempre vai ter unidade de medida de newtons, ok? Então, vocês podem substituir também essa unidade de medida, tá bom? Então, pessoal, vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem em casa, tá? Façam no caderno. Número 1. Calcule o valor da aceleração que a caixa sofre ao ter uma força aplicada de 500 newtons. Então, ó, percebam aí na imagem que está a massa dessa caixa, 250 quilogramas, e a força, e ele quer saber a aceleração. Número 2. Um bloco de massa de 2 kg é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força horizontal F e adquire movimento retilíneo com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força resultante? Percebam aí, o enunciado deu para vocês a massa e deu a aceleração e quer saber a força. E aqui no exercício 3, observe os itens abaixo e calcule o que se pede. Letra A, deu ali a massa, deu a aceleração, pede a força. Letra B, a mesma coisa, deu a massa, deu a aceleração e pede a força. Letra C, deu a força, deu a massa e pede a aceleração. E na letra D, ele deu a força e a massa e pergunta qual é a aceleração, tá? Para fazer esses itens, vocês vão utilizar a fórmula da segunda lei de Newton. Além disso, eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 318 e vou disponibilizar para vocês o gabarito na quinta-feira, tá? Dia 3. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta ou sugestão, vocês podem me mandar através do chat do Schools ou então pelo binóculo. Um beijo e até a próxima aula!